Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, como é que vai estar essa procura do Atlético pelo novo treinador, quem vai ser, Caixinhas, Ubeldia, Sampaoli, quem será o nome e o que o Atlético está precisando neste momento após a recusa de Martim Anselmi. Beleza? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Estamos fazendo vídeo todo dia aqui para vocês sobre o Galo, sobre essa procura pelo técnico e dos assuntos principais do dia de futebol, beleza? E também tem todas as minhas outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo, se você puder seguir lá, dar esse apoio pra gente, vai ajudar demais, demais, rumo a 30 mil inscritos no YouTube, hein? Vambora, porra. Vamos falar um pouquinho de Galo, que é o seguinte, o Atlético, pra quem não sabe, ontem teve a recusa de Jorge Sampaoli, de Martim Anselmi. Tava tudo encaminhado, tava tudo acertado. E a impressão que eu tenho eu vi algumas pessoas noticiando coisas diferentes. Como assim? A primeira notícia que saiu foi que ele queria descansar, né? E por isso ele refletiu. Mas no primeiro momento ele ficou muito mexido com o Atlético. O que eu sinto disso, gente? E aí no segundo momento ele queria pegar um time no início de temporada e também que o ambiente estava muito turbulento, muito cheio de pressão para começar um trabalho do zero no meio da temporada. Isso poderia ser um problema, como foi no Porto. O que eu sinto? Eu sinto que o Atlético fez uma proposta e mostrou um projeto e ele realmente se encantou e o Martim Anselmi realmente quis vir para o Atlético. Só que depois eles começaram a analisar o momento, o contexto, o burburinho, e começou muito a torcida, só Sampaoli sim, Sampaoli sim, Sampaoli sim, o resto não. E aí foi tudo ficando mais turbulento e ele viu que ele não teria uma situação que era calma, tranquilidade e paz para trabalhar. Ele percebeu isso e ele viveu isso no Porto. O contexto do Porto o Porto ele quis mudar o estilo de jogo, né? E foi um rompimento muito abrupto. E a partir disso, até os jogadores se acostumarem, entenderem como foi no meio da temporada, cara, é complicado. É complicado. E ele não conseguiu fazer o time jogar nem ali, nem no Super Mundial. E isso foi um problema, foi uma baita crise. Perdeu de 4-1 pro Benfica, e aí foi caos e caos e caos. E realmente é um problema quando o ambiente está muito conturbado, está aceso, está pegando fogo. E você precisa de uma resposta rápida. E isso era realmente complicado pro Martim Anselmi. Isso eu não tenho que falar que não era, e realmente era uma escolha, ainda mais com um cara que não é tão experiente assim. Então me pareceu que esse burburinho, e muita gente deve ter ido nas redes sociais dele, falar alguma coisa e tal, esse burburinho pegou. Então, o que eu quero dizer sobre tudo isso? Por quê? Pelos nomes que temos, Zubeldia, Caixinha, Sampaoli e Pedro Martins, acho que eu diria que temos esses 4 nomes na mesa do Atlético, pelo que se fala. Se tiver algum que a gente não sabe, não dá pra falar, né? Mas pelo que se fala, se a gente tiver esses 4 nomes, vou falar um por um aqui, tá? Pedro Martins, o primeiro momento. Eu acho que não tem como trazer o Pedro Martins, porque não vai gastar 25 milhões de reais pra ele, né? Pra pagar multa pra trazer um técnico que você pode mandar embora daqui a 4 meses. Então, ainda mais que é de fora, não tem experiência no Brasil. Então, acho muito difícil o Atlético apostar. Para mim, desses 4, essa é a última opção pelo valor, pelo dinheiro, que eu acho que não vai fazer sentido nenhum o Atlético gastar esse dinheiro num cara que não vai te trazer um retorno agora, né? Vai demorar um tempo ainda. Então, acho muito difícil e não é uma coisa certeira. Segundo ponto. Cara, Pedro Caixinha. Eu acho que a situação do Pedro Caixinha no Atlético hoje, ela é insustentável. Ela é insustentável. Por quê? A torcida pegou ódio e pegou birra dele, né? Pelo jeito, porque eles começaram a pegar números dele, e o melhor trabalho dele era 50% de aproveitamento do Bragantino, e começaram a justificar que era um treinador ruim. Eu não acho que ele é de todo ruim, mas eu também não acho que ele é um nome. Eu não acho que ele é um nome e não queria ir no Atlético. Então eu tô com essa parcela da torcida que não quer Pedro Caixinha no Galo. Acho que não faz sentido, não é um cara primeiramente enérgico, não acho que é um cara que vai mudar o ambiente, não é um cara que vai dar uma mexida com o time. Acho que é um futebol mais tranquilo, beleza, tem uma transição ali, mas tem mais dificuldade de propor jogo. Acho que no contexto de pressão, o Pedro Caixinha teria muita dificuldade de trabalhar no Atlético, mas muita dificuldade de trabalhar no Atlético. O Atlético é um momento, vive uma
um momento extra-campo muito turbulento, muito turbulento. Então não acho que é um nome, não é um cara tão experiente a lidar com isso. Pelo contrário, quando viveu com isso no Santos também ficou em choque, por mais que o Santos também seja uma bagunça. E outro nome, Zubeldia. Cara, o Zubeldia ele é enérgico, ele é meio doidão. Só que o Zubeldia, eu não acho ele muito a cara do Atlético. Eu acho que o Zubeldia é um cara mais reativo. É um cara que o time dele, ele é enérgico, mas ele não é um time tão vertical. É um time mais lento, é um time mais pesado, é um time mais travado, tem mais dificuldade de jogar com a bola. E eu acho que esse casamento Zubeldia e Atlético, ele é complicado porque eu não vejo com bons olhos a torcida abraçando o Zubeldia, principalmente pelo estilo dele. Acho que é um cara doidão, acho que tem que abraçar qualquer treinador que vier, sim, mas eu não vejo a torcida fazendo isso. Então, eu acho que é um pouco problemático, sim, tá? Essa vinda do Zubeldia, eu acho que o atleticano teria dificuldade de abraçá-lo, e os jogadores também não gostam muito. Até saiu algum burburinho que os jogadores falaram, é um pouco retranqueiro, né? E o jogador do Atlético, pelo que a gente tá entendendo, não é o estilo dele, não é o DNA deles, eles não gostam disso. Mas eu acho que talvez seja o segundo nome dessa lista. E o outro nome dessa lista é Jorge Sampaoli. Sampaoli, vamos falar os contras do Sampaoli. Sampaoli, eles têm uma situação do Sampaoli que é a seguinte, ele é muito bom treinador, taticamente, mas ele não tem muitos títulos, tá? Ele é um cara muito doido da cabeça, mas ele é muito enérgico, ele movimenta o ambiente. Tem muita gente que não gosta dele no Atlético e tem um dos donos que não gosta dele no Atlético. Então, só que os jogadores querem ele. Então ele tem um lado e o outro, ele é muitos extremos. Tem gente que ama ou tem gente que odeia, e é isso em quase todos, né? Um cara muito enérgico, sim, mas é um cara que às vezes ele é muito doido, ele se passa. É um cara que a diretoria, membros da diretoria e alguns funcionários não querem, mas os jogadores querem muito. É um cara que vai te entregar muito resultado, mas ele é muito doido, você não sabe se vai ser tudo a curto prazo. Enfim, né? Não tem como ter certeza de nada. Então, o Sampaoli, ele tem esses ônus e bônus, só que o Atlético teria uma coisa que eu acho que nenhum outro treinador teria neste momento: o abraço e o acolhimento do seu torcedor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quem é o seu preferido, Matheus? Pra mim, a situação do Atlético hoje ela é muito clara. O Atlético precisa de uma coisa: paz. É isso. O Atlético precisa de uma coisa, que é paz. E a paz só um nome te dá neste momento. Jorge Sampaoli é o nome que se dá essa paz, porque o Atlético ele precisa ser abraçado pelo seu torcedor. O Atlético ele precisa ser apoiado pelo torcedor neste momento. É um momento muito turbulento, o extracampo do Atlético está muito preocupante, está muito turbulento, a confiança não está sendo passada e a torcida tem muita desconfiança nos atletas e também na diretoria. E talvez o único elo que consiga juntar isso neste momento é Jorge Sampaoli. Isso é uma certeza que ele vai dar certo? Não. Mas isso é uma certeza de paz num primeiro momento que é necessário para o Atlético. O Atlético precisa de paz, precisa do abraço, do acolhimento com o torcedor. E tenho certeza que se o Sampaoli for o treinador, os próximos jogos estarão entupidos na arena, porque o torcedor quer, pede, clama pelo Jorge Sampaoli. Além disso, os jogadores também. E quando tem essa conexão e essa sinergia, meu irmão, agora a bola tá com o Sampaoli, com os jogadores. Então a diretoria faz o que ela gostaria de fazer neste momento: sair de cena, passar a bola pro Sampaoli e passar a bola também pros jogadores. E cara, pode e sim dar muito bom. É um cara ótimo taticamente, é um cara que pode ser um turning point pro Atlético, virar essa chavinha, dar uma motivação a mais e tirar os jogadores e os torcedores de uma zona de conforto, dar uma sacudida no time, dar uma sacudida no elenco. E o Atlético precisa disso agora. E ele vai ter pelo menos uma semana para trabalhar se chegar amanhã. Então eu acho que não tem outro nome. O nome e a bola da vez tem que ser Jorge Sampaoli, porque o Atlético precisa de paz e precisa desse casamento com o torcedor. E a diretoria sabe e está encaminhando para isso. Eu acho que não tem outra saída para os dirigentes a não ser fechar com o Sampaoli por esses motivos. Acho que nem tudo é perfeito, nem tudo é só maravilhas, mas
trazer um pouco de paz para um momento tão turbulento, para decisões que estão chegando e para uma situação desconfortável no Brasileirão, é tudo que o Atlético precisa neste momento. Então, o Jorge Sampaoli é, para mim, a bola da vez, é o cara que o Atlético tem que ir atrás e aí eu já vou trazer a informação para vocês neste exato momento, beleza? Que é o seguinte, Guilherme Frossá, nosso parceiro, publicou 10h44. Atlético e Jorge Sampaoli estão oficialmente em negociações. Reuniões virtuais já acontecem, inclusive com o próprio treinador. Mais do que nunca, a possibilidade é real. Então, a diretoria está cedendo ao gosto e ao direito que o torcedor tem. E o Atlético é um pouco disso. Ah, você tá falando que a torcida tem que mandar? Não, eu tô falando que a torcida está num momento de erupção, irmão. E precisa dar uma acalmada nesses ânimos. E a acalmada nesses ânimos, hoje, agora, é Jorge Sampaoli, a bola da vez. Beleza? Então eu tô com a torcida. Eu queria o Sampaoli por esses motivos, por tudo que gira em torno dos possíveis nomes e de tudo que o Atlético precisa hoje, neste momento. Paz, calma, tranquilidade, pro ambiente, pro anímico mudar e virar de lado. Beleza? Galera, o que vocês acham? Quem vocês queriam? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, compartilha esse vídeo, deixa o like, hype o vídeo. É nóis.